Deus abençoe. Fiquem com o vídeo e se inscreve no canal. Sabemos que, segundo as Sagradas Escrituras, Jesus Cristo morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Essa parte todo mundo conhece, mas você já se perguntou, onde Jesus esteve durante os 3 dias? Dentro da sepultura? E sua alma foi aonde? Hoje nesse vídeo você verá comigo esse debate que causa polêmica e contradições dentro do cristianismo. Bom, mas de onde surgiu essa ideia de que Jesus Cristo desceu ao inferno? Ou tomou as chaves das mãos do diabo? Vamos ler o versículo base para essa questão. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. 1 Pedro capítulo 3 versículo 18 ao 19. E não é só esse versículo que iremos analisar, vamos ao outro. Ora, isto, ele subiu que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Efésios capítulo 4 versículo 9. O inferno mencionado em algumas traduções não se refere necessariamente ao lago de fogo da condenação eterna, mas ao Hades ou Sheol, termos usados para o reino dos mortos. Em Lucas capítulo 16 versículo 19 ao 31, Jesus descreve 2 partes desse lugar espiritual, um local de tormento e outro de descanso chamado Seio de Abraão. Antes da ressurreição de Cristo, os justos do Antigo Testamento aguardavam ali a promessa da redenção completa. Por isso, muitos estudiosos entendem que Jesus desceu para anunciar sua vitória e libertar os que aguardavam a salvação prometida. A Bíblia revela que Jesus não apenas morreu fisicamente, mas também enfrentou as profundezas da morte para cumprir completamente o plano de salvação. Em Mateus capítulo 12 versículo 40, Jesus declarou, pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Essa passagem aponta para um período entre sua morte e ressurreição, onde Cristo desceu ao lugar dos mortos. Mas então fica a dúvida, por que Jesus disse ao ladrão da cruz que hoje mesmo ele estaria com ele no paraíso? A explicação mais comum entre estudiosos cristãos é que o paraíso fazia parte do lugar de descanso dos justos, também chamado de Seio de Abraão. Então, Jesus e o ladrão estiveram juntos nesse lugar de paz e descanso espiritual, enquanto Cristo proclamava sua vitória sobre a morte. Outra interpretação entende que Jesus estava afirmando ao ladrão a certeza imediata da salvação. Mesmo passando pela morte física, aquele homem estaria com Cristo após morrer. O foco da frase é a comunhão com Jesus e a garantia da vida eterna. Existe também uma discussão sobre a pontuação do versículo, porque os manuscritos gregos antigos não tinham vírgulas. Alguns interpretam assim: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Mas a maioria das traduções e estudiosos entende que Jesus realmente prometeu ao ladrão que naquele mesmo dia ele entraria no paraíso com ele. Isso não contradiz a descida de Cristo ao mundo dos mortos, porque muitos cristãos acreditam que o paraíso naquele período estava ligado ao lugar dos justos aguardando a vitória final do Messias. Depois da ressurreição, Cristo abriu plenamente o caminho da presença eterna de Deus. A Bíblia ensina que Jesus venceu Satanás, a morte e o inferno através da cruz e da ressurreição. A ideia de que Jesus tomou as chaves da mão do diabo vem principalmente de interpretações de textos como Apocalipse capítulo 1 versículo 8, onde Cristo declara: Eu sou o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. As chaves simbolizam autoridade e domínio. Isso significa que Jesus possui poder absoluto sobre a morte, o Hades e o destino eterno das almas. A Bíblia,
Porém, não descreve literalmente uma cena em que Satanás segurava chaves físicas e Jesus as arrancou de suas mãos. Essa imagem ficou muito popular em pregações, músicas e representações cristãs para ilustrar a vitória de Cristo sobre o reino das trevas. Isso não significa que o diabo governava o inferno como um rei soberano, mas que o pecado trouxe a morte ao mundo, e Satanás exercia influência através dela. Quando Jesus ressuscitou, ele quebrou esse domínio. Por isso, muitos pregadores dizem que Jesus desceu ao inferno, venceu Satanás e tomou as chaves. A linguagem é simbólica e baseada na autoridade conquistada por Cristo sobre a morte e o mundo espiritual. A mensagem central é que Jesus saiu vencedor, e nenhuma força das trevas pôde derrotá-lo. Segundo a Bíblia, Satanás ainda atua na terra influenciando o pecado, a mentira e a rebelião contra Deus. Por isso muitos textos mostram o diabo operando no mundo atual. Em 1 Pedro 5 versículo 8 está escrito: O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Jesus também chamou Satanás de o príncipe deste mundo, João capítulo 12 versículo 31. Isso significa influência espiritual sobre o sistema maligno do mundo, não domínio absoluto. A Bíblia deixa claro que Deus continua soberano acima de tudo. Em Jó capítulo 1 versículo 7, Satanás diz a Deus de rodear a terra e passear por ela. E em Efésios capítulo 6 versículo 12, Paulo fala sobre a luta espiritual contra principados e potestades, mostrando que existem forças espirituais malignas atuando no mundo. Ao mesmo tempo, a Bíblia ensina que o diabo já foi derrotado espiritualmente por Jesus na cruz. Sua condenação final ainda acontecerá. Em Apocalipse capítulo 20 versículo 10, está profetizado que Satanás será lançado definitivamente no lago de fogo no juízo final. Então, de acordo com a visão bíblica, Satanás ainda atua na terra. Ele tenta, engana e influencia o mal. Mas seu poder é limitado diante de Deus. A conclusão final sobre a descida de Jesus Cristo ao Hades inferno é que ele venceu completamente a morte, o pecado e o poder de Satanás. Meus amados irmãos, por mais que a Bíblia não deixe claro que Jesus Cristo desceu ao inferno, temos total certeza, ele já venceu. Satanás não tem poder sobre a tua vida, se você faz parte com Deus, e por mais que ele não esteja no inferno, ele não pode chegar perto de você, porque o leão da tribo de Judá é com você. Paz do Senhor. Se você quiser mais conteúdo sobre as Escrituras, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com quem precisa dessas mensagens e estudos das Escrituras. Até o próximo vídeo.